Beleza? Tá me ouvindo aí? Espera aí que tá baixo, viu? Hello? Não tá me ouvindo? Opa, Ai, agora foi. beleza? Tá. Vamos lá pra aula então. Tá me ouvindo aí? O Vini falou que hoje ele não consegue, hoje ele vai estar ocupado. É, ele falou pra mim. Tá bom então. Ó, ontem então nós estudamos estrutura, certo? Como a gente faz a estrutura. Hoje eu vou pegar as histórias, tá? Tá gravando? Tô gravando. Você ligou o microfone? Liguei, por quê? Então você não ligou, né? Não, liguei sim. Ó, então a gente vê a estrutura. A gente criou essa estrutura aqui. Eu substituí algumas dependências, né? Certo? Sim. Como eu substituí as dependências que ele criou já no modelo, vai dar uns erros aqui nas classes de teste. Aqui que a gente faz? Você vem aqui na classe de teste, por exemplo, Você se tá gravando essa aula, Alessandro? tô gravando, depois eu mando para você, tá? Aí eu vou apagar esse inject aqui. Essas importação aqui, ó, vocês importam com erro, tá? O que é importação? Você deve saber o que é isso aqui já, mas só para reforçar, as bibliotecas que ele, Dependências. isso, as dependências que ele está puxando para poder usar. Então eu vou apagar essas aqui que dão erro. Aí eu vou importar de novo com aquele que a gente está usando, né? Então ele vai aparecer before aqui, vai aparecer o cucumber e o JUnit. A gente usa o cucumber, tá? E aqui o after também, usa do cucumber, beleza? Só que a gente não vai usar essa classe aqui, a gente vai criar outra. Então eu vou apagar esse driver aqui, porque a gente não criou o driver ainda. Vou aproveitar isso aqui, vou apagar isso aqui também. Linha de código.
essa linha de código. Hoje a gente não vai ver o driver ainda. Beleza? Aqui também, ó, tá dando erro, mesma coisa. Paga isso aqui. Paga as import que estão dando erro aqui. Você só vir aqui onde tá dando erro, tá vendo? Importar de novo, ó. Aperta aqui, ó. Tem aqui em cima, ele já aparece Quick Fix. Esse é só import, tá? Beleza? Importou. Então, salvou. Pode ver que ele estava vermelhinho aqui porque estava dando erro, já não está mais. E aqui tem a classe Runner, que depois eu vou explicar para você o que é isso aqui. Também está dando erro. Vou apagar aqui os erros. Vou importar de novo. Tá? Beleza. Esse format aqui. Por que está dando erro aqui? Eu vou apagar isso aqui, acho que ele não está usando. Então, tirar. Tags. Vou tirar essas tags também, que a gente não vai usar por enquanto. Beleza. Nada está dando erro então. Então agora eu vou mostrar o seguinte aqui. Como que a gente cria as histórias, tá? As histórias são a parte principal, não é a parte principal, eu diria, mas é a parte inicial dos testes, beleza? Então assim, tem uma estrutura que você tem que seguir para criar as histórias. As histórias são feitas numa linguagem chamada Jerk, tá? Então aqui, qual que é a estrutura? Sempre assim, ela vai ter vai ser criada, você pode criar, vou criar uma nova aqui só para mostrar. Você cria ele como arquivo, então você vai aqui em New File, tá? Eu estou gravando, depois se tiver dúvida você pode olhar na aula, beleza? Aí você tem que criar ela com esse ponto feature no final, para ela poder reconhecer, tá? Então você cria, por exemplo, ó, exemplo.feature, sempre ponto feature. Aqui vai ser uma história, beleza? Como que é a história? Primeira coisa, você tem que dar o nome da feature. Tá conseguindo ver aí, Dan? Eu não tô vendo. Hello. Feature. História. Né? KKK aí. Quê? Ixi, tem um eco doido aí. Ah, tá aí, né? Beleza. Então aqui, ó. Não, Oi. então, não é essa daí. Eu tô ouvindo você falando pela caixinha de som, por isso que deu eco. Aí se eu falar, vai ficar dando um eco. Aí eu tô Beleza. quietinha. Tá bom. Então aqui, ó. A feature sempre vai ter essa estrutura aqui, ó. O nome da feature, tá? E aí um comentário, ó. Isso é uma feature. Vou colocar aqui, ó. Só como exemplo. Não, vou colocar aqui, ó, para quando você for usar. Aqui é um espaço de comentário da feature. Beleza? Ok, aí aqui você vai ter a parte do cenário, tá? No cenário você também tem que pôr um título, porque você pode ter mais de um cenário. Então você colocar aqui título do cenário 1, vai. Certo? Coloca aqui. E aí a estrutura do teste, ele sempre vai ser assim, ó. Vai usar essas palavras-chave. É given, end e then. O que é o given? O given é a palavra-chave inicial. Vou como se você estivesse falando assim, dado que eu entro no sistema, por exemplo. Eu entro no sistema. Então esse given é dado, tá? Pode colocar em português também. E eu faço alguma coisa. Então, aí então o resultado tem que ser alguma coisa. Beleza? É isso aqui. Tá? Aí eu vou salvar. Aqui eu já tenho uma feature criada. Tá? Como que eu rodo essa feature para criar os steps para mim? O que é os steps? Os steps vai ser a classe onde você vai estruturar o teste, beleza? Então, essa historinha que você criou aqui, você pode criar várias histórias dessas, por exemplo, falando assim, ó, do jeito que eu criei aqui, você pode colocar aqui, cenário 2, vai, cenário 2, cenário também. Você não coloca cenário 2, tá? Você coloca um cenário também. Então, você coloca aqui, ó, cenário de exemplo. A gente pode colocar aqui, ó, given, dado que eu entro no sistema, e aí quando você estiver testando você vai entender por que a gente faz isso, e eu logo com o usuário, por exemplo, então, né, que é o den,
eu tenho que conseguir entrar no menu inicial, beleza? Então esse seria um teste, tá? Então eu tenho dois cenários nessa feature aqui, certo? Como que eu rodo esses cenários? Vai ter uma classe, deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem para mim, peraí. Tá. Eu Ronaldo. Então, vai ter uma classe chamada Runner, que é essa classe aqui, ó. Aqui ela está como all testes. Como é que você reconhece essa classe chamada Runner? Ela vai ter sempre isso aqui, ó, tá? Sempre essa estrutura aqui. Eu vou criar uma nova para você ver também. É como se fosse no Java O executor é a classe que executa o teste, tá? a classe principal. É a classe principal. É como se fosse o main, o que é aquela classe main do Java, entendeu? Sim. Só que essa aqui ela tem uma estrutura diferente. Então eu vou criar uma aqui para você entender, beleza? É assim, você cria ela como uma classe Java, então você pode, por exemplo, dar o nome dela de Runner Java, né? E aqui como no Runner Java, e ela vai ter duas tags aqui. Peraí. Deixa eu só pegar uma aqui. Ó, ela vai ter duas tags. Primeira, ela vai ter uma tag chamada runIt. O que é esse runIt? Você está falando assim, ó, rode com, e aí você vai falar cucumber class. Você está falando que ela vai rodar com cucumber, tá? Beleza? E aí você só vem aqui, ó, vai aparecer o quick fix aqui no VS Code, e aí você importa o runIt e importa a classe cucumber. Beleza? Então você está falando assim, ó, rode com cucumber class, sempre antes da estrutura da função aqui. Tá vendo que eu coloquei fora aqui, ó, da estrutura da função, antes do public class. E aqui ele vai falar assim, ó, cucumber options, tá? O que é esse cucumber options? Ele vai configurar onde ele vai executar. Peraí, opa, onde que ele vai achar o diretório para ele executar os testes. Então essa parte é importante, tá? Aí tem uma opção chamada plugin, que é um resultado que ele aparece aqui embaixo. Então você pode dar uma formatação para esse resultado quando você rodar, tá? Aí eu costumo colocar como Pret, que é padrão, tá? Essas coisas aí você pode depois pesquisar e... Deixa eu ver aí, cadê? Pode pesquisar no site da documentação do Cucumber para ver o que quer dizer essas coisas, beleza? Uhum. Tá? Então aqui, ó, aqui eu coloquei errado, tá? Não é esse aqui não, é esse aqui, beleza? Então fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, beleza? Aqui o glue, esse glue aqui, o que é? É aonde estão a classe das features, tá? Então, na classe das features, não, a classe dos steps que a gente não criou ainda, beleza? Então eu vou colocar aqui, essa daqui, no caminho principal, tá? É o pet que eles chamam, né? Onde ele vai procurar os steps, tá? Da execução do teste. Então aqui, depois eu também vou falar um pouco sobre os steps, aí você vai entender. Pega sempre aqui, ó, os steps estão aqui, certo? Essas features aqui, ó. Os steps estão aqui, ó. Tá vendo? Os exemplos steps aqui, né? Então o que você faz? Pega uma pasta antes, ó. Se você fechar aqui, você vai ver que essa pasta teste, ela tá antes. Então esses steps ele tá dentro dessa pasta teste. O que você faz para poder colocar lá os steps? Você vem aqui, clica com o botão direito e aí você vai pedir aqui, ó, cadê? Copy Relative Path, tá? Você pegando esse Copy Relative Path, voltando aqui, ó, dentro dessa glue, você só cola aqui, ó, tá? Isso aqui você não vai fazer direto, você vai fazer uma vez só, depois você só vai reusar, beleza? Aí só pega o modelo e copia, tá bom? Então, Tá. aí aqui, mesma coisa. Esse aqui vai ser a mesma coisa do de cima, só que esse aqui é o caminho das features, tá? Que as features são as histórias que eu acabei de mostrar para você. Então a gente vai colocar aqui, ó, as features estão aonde? Elas estão aqui nesse caminho aqui, certo? Então você pega aqui, mesma coisa, copy relative path, faz isso aqui. Só que nesse caso aqui, você tem que colocar o nome da classe que você criou. Então aqui, ó,
exemplo.feature. E aí vamos supor que você queira rodar mais de uma, você pode listar aqui colocando vírgula, tá? Então você quer colocar você quer rodar aquela exemplo feature também. Você vai colocar a mesma coisa, só que você vai mudar o nome da feature. Aqui, ó, eu estou vendo aqui deixa eu ver, português, eu vou colocar com ponto teste aqui, ó, porque eu estou vendo aqui no exemplo que eu estou usando para fazer a aula, e ele está nesse formato aqui. Se você tiver dúvida, a hora que você estiver fazendo, você pode me mandar mensagem que eu te falo, tá? E aqui também, ó, aqui você pode usar duas barras invertidas, ou você pode usar a barra assim, ó, do jeito que eu estou colocando aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, porque no modelo também está funcionando assim também. Beleza? Deu para entender até aqui, não? Tá com alguma Sim. dúvida? Deu para entender, né? Então vai ser sempre esse modelo aqui, ó, Dani. Você vai criar a história, igual eu criei, dessa forma, com esse nome feature no final, dentro de uma pasta chamada features, tá? Geralmente eu coloco nessa pasta resources mesmo, que ela já é criada com modelo, entendeu? E aí você cria nessa estrutura, é o nome da feature, o comentário sobre o nome da feature, e aí o cenário dessa forma também. Beleza? E aí no runner você vai fazer o que? Você vai apontar o diretório onde está as steps, que a gente não vai falar ainda, e o diretório onde está a história. Tá? Uma vez que você fez isso aqui, ó, o que você vai fazer? Vamos ver se vai funcionar, tá? Porque às vezes não funciona, você tem que começar a achar as correções. Você roda ele. Tá? Rodou ele, olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? E apareceu aqui, ó. O A cenário para historinha. você. É, apareceu a historinha. Só que já deu um problema aqui. Ah, aqui, ó. Se você vir no teste results aqui, ó, é o que eu queria aqui, ó. Ele já criou a estrutura dos steps para você, ó. Isso que é o bom do Cucumber, tá vendo? Não sei se você tá vendo aqui, você consegue ver? Ele já criou a Sim, mas aí estrutura? nesse caso é só copiar e colar, né? É só copiar e colar, exatamente. Você vai copiar isso aqui, ó. Vai copiar isso aqui, tudo. Aí dentro dessa pasta steps você vai criar uma outra classe chamada, vamos supor, aqui tá ali tá example, né? Example. Então você cria exemplo steps, né? Ponto Java. Beleza? O que você vai fazer aqui? Simplesmente você vai colar aqui dentro, ó. Vai colar aqui dentro. Entendeu? Então, aqueles erros que estão aparecendo ali, porque ele está falando assim, ó. O que ele está falando aqui, ó? Ele montou a historinha aqui para você, que foi a historinha que você criou, certo? E no teste results ele está falando assim, ó, você não implementou esses steps ainda, né? Que são os passos que você criou. Então você tem que implementar. Você simplesmente copia aqui, cria uma classe de step e cola, entendeu? Vai colar. Uma vez que colou, você vem aqui, ó, tá? Vem aqui, aí você pode apagar essas duas linhas aqui, ó, que é um comentário e esse throw aqui, tá vendo? Você pode fazer isso em todos, tá? Dá para dar um espaço aqui, ó. Depois você assiste o vídeo aí para treinar. Pode dar um espaço aqui. Apaga e deixa em branco, assim, do jeito que eu deixei, tá vendo? Deixa em branco. O que vai acontecer? Quando você rodar de novo aquele runner lá, ó, você viu que ele deu erro, ele ficou vermelhinho, né? Aí, se você rodar de novo ele, ó o que vai acontecer. Vamos ver. Opa. Ele tem dois cenários, né? Na verdade, né? Que eu criei. Ó, ele deu certo um, porque como a gente criou a história aqui, ó, você viu que eu criei dois cenários, né? Então, para cada cenário, ele tem 3 steps. Pô, eu fui lá e copiei um, mas não copiei o outro. Então, ele deu erro de novo, ó. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui. Opa, já apareceu aqui. Tem que rodar de novo aqui, deixa eu ver. Runner. Apareceu de novo. O que eu faço? Eu venho aqui e copio de novo do outro cenário. Deixa eu ver. Eu copiei acho que 4. Então vou copiar esses dois aqui e jogo lá na classe steps que eu criei. Beleza? Colo aqui. Só que eu tô achando que tá faltando um aqui.
Não era pra ser 3 em cada? Era pra ter 3 em cada, né? Tá aparecendo só 2. Vamos ver se vai dar erro de novo. Pera aí. Pode ser que eu tenha criado alguma step igual aqui. Pode ser que seja isso. Vamos ver se foi isso. Se você criar uma step igual lá na história, ele vai considerar que é a mesma, entendeu? Então vamos rodar de novo. Rodei. Opa, deu certo as duas, tá Agora deu vendo? mais certo, né? Deu certinho as duas últimas aqui, ó. Então tá certo. Eu devo ter criado, quer ver, ó. Ah, é aqui, ó. Tá vendo que tem duas igual aqui, ó? Que eu A entro no mesma sistema. frase. É a mesma frase. Quando você cria a mesma frase, ele considera que é o mesmo step que você vai rodar, tá? Beleza? Então, como eu criei a mesma frase, essa daqui, essa instrução aqui, ela vai rodar nos dois cenários, entendeu? Então você pode criar, isso é bom por quê? Porque você pode criar uma instrução só para rodar em todos os cenários. Então, por exemplo, login. Você concorda que o login vai rodar toda vez que você for executar um teste de sistema? Toda vez você vai ter que fazer login. Então, é mais ou menos isso. Ó. Given que eu entro no sistema, beleza, você vai sempre entrar no sistema, né? E sempre vai logar com o usuário. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, criar aqui, ó, eu logo com o usuário, eu poderia colocar nas duas, eu logo com o usuário, entendeu? Porque ele vai executar sempre isso. Aí você vai mudar só os outros passos da história aqui. Então, você pode criar aqui, por exemplo, ó, vários passos, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu digito o usuário. Ah, mas pode usar 2 vezes o mesmo? Pode. Isso aqui pode usar várias vezes. Eu digito o usuário e eu digito a senha, ó. Certo? Não é assim que a gente entra no sistema? Sim. Eu logo com o usuário, eu digito com o usuário, eu digito a senha. E aí você coloca aqui, confirmo os dados. Beleza? O que ele vai criar? Ele vai criar mais passos aqui. Aí tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ir lá, copiar esse espaço e colar. Certo ou não? Beleza? Certo. Aí eu falei com o Vini que a gente vai usar como exemplo para automatizar o site da empresa que trabalha lá, porque ele falou que pode usar, entendeu? Aí a gente, ó, deu erro, a gente vai vir aqui de novo, copia isso aqui, joga lá nos steps. Não é tão difícil não, né? Você tá achando difícil? Não. Não, então, é só treinar isso aqui, né? Treinou, pegou o macete, já era. A parte mais difícil é a automação em si, mas isso aí também ela é meio repetitiva, então você acaba pegando o jeito. Eu acho que a parte mais difícil é capturar os elementos da tela, tá? E aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, até eu tenho de vez em quando, porque tem sistema que o elemento às vezes fica difícil de capturar, mas eu vou te ensinar os macetes também, que aí você consegue capturar, beleza? Então aqui, ó, você já tem um teste criado, tá? Já tem uma estrutura de teste criada. Então você tem a estrutura que você criou, você fez as dependências, copiou as dependências, você criou a história como uma classe chamada exemplo.feature, certo? Que você pode dar qualquer nome aqui no exemplo, mas o feature tem que ser sempre o mesmo. Você criou o step aqui com o nome de exemplo steps, poderia ser outro nome também, mas é aconselhável sempre colocar esse primeiro nome, o mesmo nome da história. E Ah, esses steps aqui, ó, exemplo steps, ele é obrigatório, tá? Esse nome aqui, ó. Se você for criar uma outra classe, por exemplo, banana, você tem que colocar banana steps, porque senão ele não reconhece o Java quando ele está rodando, tá? O Cumbr não reconhece a classe. Então ele só reconheceu aqui porque eu coloquei esses steps aqui. Entendeu? Não? Então sempre tem que colocar esses steps aqui. E de preferência também sempre tem que estar dentro de uma pasta chamada steps. Beleza? Ah, então, eu acho que por hoje é isso, tá, Daiane? Amanhã a gente começa as automação. A gente começa a automatizar. Vou pegar o site tá do bom. Vini. A gente vai pegar, refazer essa história aqui. Eu vou refazer essa história. Pegar do que a gente já pegou. E a gente vai começar a criar as automação aqui dentro. Como é que você cria automação? Deixa eu só criar uma aqui para você entender. Ó. Você vai criar uma outra classe. E aí eu sempre crio um outro diretório aqui. Tá? Eu posso dar qualquer nome para esse diretório, mas eu vou colocar aqui como new folder, né? Vou colocar como automação. Vai. O que você vai criar? Você vai criar a mesma coisa, é sempre o mesmo padrão, tá? Dentro dessa classe de automação, você pode criar uma classe aqui, ó, exemplo, só exemplo, só, Java, beleza?
Aqui você vai criar o que? Você vai criar as funções de automação. O que você vai fazer? Você vai chamar aqui dentro um método que você vai criar nessa classe exemplo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Um private exemplo igual a 1000. Não, posso fazer assim também. Exemplo. Tá? Eu estou importando a classe exemplo que eu acabei de criar, beleza? Então, ó, criei a classe exemplo, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Exemplo ponto entre no sistema, ó. Faz só isso aqui, ó. Sempre com parênteses, abre parênteses aqui, certo? Você está criando uma função aqui. É a função onde você vai automatizar. Ele vai ficar vermelho porque essa função não existe, certo? A gente não criou nada aqui. Não tem nada aqui ainda. O que você Sim. faz? Ó, vou ensinar um macete também. Vem aqui em Quick Fix. Aí você fala Create método entre no sistema, que foi o que eu criei aqui, digitei aqui, e em Type exemplo, porque eu estou falando que esse método vai estar lá no exemplo, certo? Clicou, salvou. Se você entrar aqui na classe exemplo, vai estar aqui já, ó. Tá vendo? Já está criada a função para você, ó. Nossa, mas que estranho, porque você pôs ele no private. Quando você põe no private, ele não pode se estender para outras classes, não é? Não, mas aqui, ó, você pode private. É o seguinte, deixa eu falar o que acontece aqui. Quando eu ponho no private, eu já estou dentro da classe mãe, que é a classe que vai herdar, que vai tipo chamar uma outra classe, entendeu? Aqui, o que vai rodar aqui só interessa para essa classe aqui, entendeu? A classe que precisa estar pública é essa aqui, ó. Tá vendo que ela está pública? Porque é ela que eu vou usar dentro do exemplo. Eu não vou usar o exemplo dentro dela. Então não tem problema você colocar como private isso aqui, entendeu? Entendi. Porque eu não vou estar chamando essa classe dentro disso aqui. Eu vou estar chamando essa classe dentro dela. Então essa aqui tem que estar pública, entendeu? E aí, por exemplo, eu posso colocar, vou fazer um teste rapidinho aqui, ó. Acerte, né? Aí ele vai dar aquele erro porque não tem nada importado, né? Eu vou, opa, não tem importado nada. Deixa eu ver se eu consigo importar aqui. Import, acerte. Acerte tem que ser do JUnit, tá? Então, Ih, não tá indo, então. não, tem dois aqui, ó. Lá não foi, mas eu posso puxar daqui, ó. Tá vendo? JUnit. Agora eu não sei, tem dois JUnit. Eu vou tentar esse primeiro aqui, ó. Tá? E aqui eu posso colocar ponto asterisco, beleza? Posso colocar ponto asterisco. E aqui, ó, certo ponto equals. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, tá? Acerte equals. Aí você coloca aqui, ó. 1 e 1. O que ele está fazendo aqui? Você está fazendo uma validação. Quando você estiver automatizando, eu vou te mostrar o que é essa validação. Ele está validando a cert, é uma validação se os dois valores são iguais. Aí eu coloquei 1 e 1, né? Então ele tem que dar o que aqui, certo? Os dois valores são iguais. Então quando ele rodar esse step aqui, ó, ele vai estar fazendo uma validação. Vamos rodar lá. Só pra você ver, ó. Opa, Deu erro? deu erro. Por que ele deu erro? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Quatro cenários de exemplo história. Entra no sistema. Ele não achou a feature, mas ele estava achando, né? Estava achando. Deixa eu ver. Entra no cenário, exemplo. Não vou me aprofundar nisso agora não, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Deixa eu aprofundar nisso amanhã. Então vou rodar de novo, só para ver se ele mantém os steps. Ó. Não, ele deu erro. Ele deve estar dando erro aqui, ó. Porque eu implementei esses testes aqui, tá? Então depois eu acho que não é esse The Unity Framework que eu chamei não, tá? É o outro. É porque ele tava até marcado, você viu? Ele tava meio apagado, eu acho que. Ele tá dando erro mesmo. Então aqui, ó, vamos comentar só para ver se ele vai rodar de novo, porque ele tava rodando direitinho, né? E deve ser aquilo lá mesmo. O que acontece? Ah, tá vendo? Deu certinho, ó. O que acontece? Essa classe aqui,
essa dependência ela deve estar depreciada, que eles falam, né? Uhum. Depreciada. Então, vamos tentar importar outro aqui, ó. Tinha Search outro. reference. Tinha outro. Então, ó, aqui, ó, lá, ele chamou Aí, outro. já Não foi. deu erro, tá vendo que não deu erro? Vamos tentar Sim. rodar com isso aí. Só que agora eu vou colocar o valor diferente, para forçar um erro. A validação, ó. O que é essa validação aqui? Quando você estiver validando um valor no site, você espera que ele dê o mesmo valor que você está validando, certo? Se ele der errado, diferente, ele vai dar erro. Então vamos rodar para dar erro. Ó. Olha lá. Rodou e deu certo, certo? Mas ele teria que me voltar um erro aqui. Por que ele não me voltou? Opa, aqui, ó. Tá vendo? Não é falso, é. Ele tá falando que é falso, certo? Então, na verdade, ele rodou, mas ele tá falando que o valor não é igual, certo? Beleza. Aí se eu colocar aqui, ó, cadê 1 em 1, ele vai dar certinho, quer ver? Olha lá, não deu nenhum erro, ó. Nenhum erro. E aqui, true, 2 falso, menos 1. Nossa, peraí. Por Agora que eu deu não menos entendi. um? Eu não entendi também. Depois eu vou ver o que aconteceu aqui. Tá? Mas aqui, ó, ele não deu erro. Que quer dizer que o teste passou. Tá? Aí, depois amanhã a gente vai começar a automatizar o site. A gente vai fazer essas validações. Beleza? Vou fazer um login. Na verdade, eu vou fazer amanhã como que a gente consegue entrar no site. A gente vai ter que criar uma outra classe chamada driver, que é a classe que ela chama a execução do robô, tá? Beleza? Então vai ser sempre aquela estrutura que eu te mostrei. A estrutura, a história, vai ser sempre isso, tá? A história, os steps, o runner, a automação e uma classe só de robô, que você não vai precisar mexer, você só vai mexer uma vez. Que nem esse arquivo bom aqui, você só vai mexer uma vez. E essa classe do robô também, você só vai mexer uma vez. Mexer uma vez já era, entendeu? Você só vai copiar de um para o outro. E aqui, ó, as únicas classes que a gente vai mexer, essa step, essa de automação e essa da história. Porque o runner também, você não vai precisar ficar mexendo toda hora, entendeu? Simplesmente, se você criar uma nova história aqui, o que você vai fazer, ó? Você simplesmente pega e copia lá, quer ver? Ó? Vou colocar esse exemplo aqui, ó, lá. Você simplesmente faz isso aqui, ó. Cria uma história nova. O nome de example lá, né? Fazer isso aqui só, tá vendo? Só isso. Se você criar mais uma história lá, você simplesmente vai pôr uma vírgula aqui, vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então isso aqui é processo repetitivo, isso aqui você não vai precisar fazendo direto. O único processo que vai mudar é esses da história, dos steps e da automação. Entendeu? Entendeu? É isso. Por hoje é isso. Beleza? Tá bom? Mas você vai me mandar tudo depois? É porque você não mandou a de ontem. Mandei sim, tava no YouTube, você não conseguiu acessar? YouTube? Ah, tá no YouTube. Tenta acessar pelo YouTube lá. Era um link do YouTube, você viu? Eu te mandei. Ou não, Você mandou. Ah, você mandou no WhatsApp, disfarça, tô doida. Vou mandar no WhatsApp isso aqui também, beleza? Tá bom. Tá bom? Falou. Valeu, obrigado. De nada. Tchau. Tchau.